Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live de Romanos 13. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs. Estamos aqui ao vivo, lendo junto o livro de Romanos, capítulo por capítulo. Começamos lá no capítulo 1 e hoje já estamos no capítulo 13. Romanos tem 16 capítulos, então nós estamos aí na reta final. Fora essa live, nós temos apenas mais 3 lives do livro de Romanos. Se você não acompanhou essa leitura completa, toda ela está salva lá no nosso canal do YouTube. O canal é @souesterblog e você também pode acessar e assistir tudo por lá. Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia, então, em Romanos 13, para acompanhar a leitura comigo, compartilhar essa live com as suas amigas, com as mulheres de Deus, com aquelas que nós vamos, com aquelas que têm esse desejo de conhecer mais a palavra, de crescer, né, de compreender as escrituras e também curte bastante o vídeo dessa live. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, clica bastante nesse coraçãozinho que você me ajuda a alcançar mais vidas. Quanto mais curtidas, mais o Instagram entende que essa live é relevante e mais ele entrega para as demais seguidoras. Amém? Deixa eu ver aqui quem tá me dando bom dia que eu vi. Bom dia, Vanusa, Graça e Paz. Bom dia, Daisy. Amara, bom dia. Ivoneide, bom dia. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 13, que traz um assunto bem polêmico, que é a questão da submissão às autoridades, né? Afinal de contas, o que significa isso, né? Ser submisso às autoridades. O que Paulo fala nesse texto. Bom dia, Nana. Bom dia, Bárbara, Deia. Bom dia, Graça e Paz. Leila, bom dia. Que bom ter vocês aqui comigo. Então, nós vamos falar hoje sobre isso. Se você tem dúvida, né, sobre essa questão da submissão às autoridades, eu convido você a permanecer, porque nós vamos conversar sobre isso hoje. Aliás, a semana passada, eu acredito, eu recebi uma mensagem de uma seguidora exatamente me perguntando sobre isso, sobre essa questão de pagar impostos, sobre essa questão de submissão às autoridades civis, sobre cumprimento de leis civis, né? Qual seria a postura do cristão, qual seria o papel do cristão nesse sentido? É sobre isso que Paulo fala nessa carta de Romanos, tá? Lembrando que a igreja de Roma foi uma igreja extremamente perseguida, né? Judeus foram expulsos de Roma nesse período e Paulo trata, né, sobre essa submissão à autoridade nesse contexto também. Tá bom? Vamos começar a nossa leitura então. Romanos 13, tá? É a nossa leitura de hoje. Abra aí a sua Bíblia para acompanhar comigo, tá bom? E a minha Bíblia, uma NVT, uma nova versão transformadora. Pode ser que ela seja um pouquinho diferente da sua versão aí, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Vamos lá então? Romanos 13, vamos começar lendo. Na minha Bíblia, Romanos 13 tem o seguinte título: Respeito pelas autoridades. Então, vamos começar a ler aqui, então. Paulo fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Então, Paulo deixa aqui muito claro que toda autoridade civil, e aqui esse respeito às autoridades, Paulo fala especificamente a autoridades civis. Toda autoridade civil foi instituída por Deus. Então, seja de uma forma permissiva, quando Deus permite, né? Ou seja de uma forma colaborativa, quando o governo, né, quando essa autoridade é um servo de Deus, né? Então, de forma permissiva, quando Deus permite que alguém chegue ao poder, né? E a gente vê várias vezes, né, quando o povo ele sofre opressão, mesmo assim é uma permissão de Deus. Ou seja, de uma forma colaborativa, quando aquele governo, quando aquela autoridade colabora com Deus, é um servo do Senhor. Então, independente dessas situações, né, toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade tem a permissão de Deus para estar lá.
Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim no que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Autoridades deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Então, o que Paulo está falando aqui? Né? Paulo aqui, ele fala, né? E Jesus também, eu acredito que essa fala, ela está de acordo com o que Jesus diz também nos evangelhos. Jesus fala o quê? Quando questionam a Jesus sobre pagar impostos, o que Jesus fala? Deem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é de César. Ou seja, cumpram as suas obrigações com Deus e cumpram as suas obrigações com o Estado. Paguem impostos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós, como cidadãos, como cristãos e cidadãos, temos que honrar as leis impostas, né, pelas autoridades. Então, nós precisamos sim pagar impostos, nós precisamos sim honrar as leis. Existem leis que regulam o Estado, existem leis que regulam a sociedade e nós devemos respeitar essas leis, né? Porém, existe algo que acontece, por exemplo, mas se a autoridade, né, instituir algo que vai contra os princípios de Deus. Nós devemos lembrar que a nossa maior autoridade é o Senhor. Então, nós devemos obedecê-lo em primeiro lugar. A gente tem alguns exemplos no Velho Testamento. Por exemplo, a gente tem um exemplo lá em Êxodo das parteiras do Egito. Vocês conhecem a história das parteiras do Egito? Faraó ordenou a essas parteiras que elas matassem, né, todos os meninos, né, todos os meninos hebreus. Então, ele ordenou que quando elas fossem fazer o parto, se ele fosse menino, que elas jogassem o menino no rio. Por quê? Porque ele estava temendo que a população dos hebreus estava crescendo e que eles poderiam ser mais poderosos que os egípcios e dominar os egípcios. Então, por conta disso, ele mandou que matasse todos os meninos. Então, as meninas poderiam viver e os meninos não. As parteiras obedeceram à ordem dessa autoridade? Não, elas não obedeceram. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que elas temiam a Deus. E porque elas temiam a Deus, elas não obedeceram a uma ordem que ia contra um princípio de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz que Deus honrou essas parteiras quando elas não jogavam os meninos no rio, e quando o faraó questionou elas falavam que as hebreias, as mulheres hebreias eram muito fortes, e quando elas chegavam lá, o bebê já havia nascido. Então, elas não poderiam cumprir essa ordem. Então, elas não cumprem essa ordem da autoridade, elas descumprem essa ordem, né? Elas não se sujeitam a essa autoridade. Por quê? Porque elas temiam a Deus. Porque essa ordem era uma ordem que era contrária a um princípio divino. Então, nesse caso, elas realmente fizeram o que é certo. Elas não se sujeitaram a essa autoridade, porque essa autoridade havia ordenado a fazer algo que era contra um princípio de Deus. Então, se a ordem é contra o princípio de Deus, é claro que a gente precisa obedecer a Deus em primeiro lugar. Nossa maior obediência, nossa maior autoridade é o Senhor. Mas caso isso não aconteça, se não é uma ordem, uma lei que é contra um princípio de Deus, sim, nós devemos nos sujeitar às leis, né? E pagar imposto não tem conversa. Nós devemos pagar impostos. Aqui está muito claro que sim, nós devemos pagar impostos e cumprir com as nossas obrigações civis diante do Estado. Ah, Lidiane, mas se o governo for corrupto, né? Usar o dinheiro de forma indevida, eu devo mesmo assim pagar imposto? Sim, você deve pagar imposto também, né? Lembra que lá em Romanos 12 nós lemos, né, que
A vingança pertence ao Senhor. Então nós devemos cumprir a nossa parte, fazer o que é certo, fazer o que manda a lei e deixar que a vingança com o Senhor, né? Deixar que as autoridades prestem contas para Deus do uso indevido do dinheiro público. Então a nossa parte em cumprir a lei precisa ser feita sim, né? A não ser nesse caso, por exemplo, que eu citei das parteiras, quando a ordem da autoridade ia contra o princípio de Deus. Outro exemplo que a gente tem é Daniel, né, que foi jogado às covas dos leões, né, porque desobedeceu também uma autoridade. Na época, né, a autoridade diz que eles deveriam ficar 30 dias, né, um período ali sem orar, né, apenas adorando a autoridade, ao governador. E Daniel, ele descumpre essa ordem, claro, porque ele era um homem temente a Deus, ele não abriu mão do seu relacionamento com Deus, ele não abriu mão de fazer ali as suas orações, né, de cumprir as suas obrigações com Deus. E aí, por conta disso, ele foi lançado à cova dos leões. E o Senhor salvou Daniel, né? E a gente tem esse grande milagre na Bíblia, porque Daniel obedeceu primeiro ao Senhor. Então, qual que é o resumo disso tudo? Lidiana, eu devo me submeter à autoridade? Sim, eu devo me submeter à autoridade. Como cidadã, eu tenho que cumprir as leis, né? Você tem que pagar impostos e cumprir com as suas obrigações civis, né? Apenas, né, salvo se essa autoridade, se a lei for contra um princípio de Deus, né? Se a lei manda você fazer algo que vai contra o princípio de Deus, aí claro que a obediência maior é a autoridade de Deus. Fora isso, você tem que sim cumprir as leis do seu país. Você tem que sim, né, pagar os impostos e cumprir com as suas obrigações civis. Isso é um dever de todo cristão, tá? Ser obediente às leis e pagar os impostos devidamente, tá bom? Assim como naquela época, né? Paulo orienta a igreja de Roma também a pagar impostos e a também cumprir as leis, né? Daquelas autoridades, daquela nação, daquele governo. Então, ok com essa questão? Sem dúvida em relação a isso? Então, você concordando ou não, você gostando ou não do governo, né? Que você está submetida, você tem sim que cumprir leis. E você tem sim que pagar os seus impostos, né? E ser uma cidadã, né, correta diante da lei, tá? Aqui Paulo fala também que é obrigação das autoridades fazer o bem, né? Estar a serviço de Deus para fazer o bem para o povo. E aí, nesse caso, se o governo não faz isso, ele vai prestar contas para Deus. Mas nós precisamos, sim, respeitar as autoridades civis. Se você acha que você está sob uma autoridade que não é justa, que não pratica justiça e que não serve a Deus, você deve orar nesse sentido para que o Senhor liberte o povo da opressão. Liberte, né? Orar por essa autoridade, pedir para que o Senhor traga libertação em relação a isso, tá bom? Ok? Vamos para o próximo tópico? Então, o próximo tópico do capítulo 13 de Romanos, Paulo vai falar sobre o amor ao próximo e que isso é uma exigência, né? Que o amor ao próximo cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então, lá no versículo 8 agora, Paulo fala o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então, Paulo fala assim, né? Todos os mandamentos da lei de Deus se resumem em um só, que é o amor ao próximo. Se você ama o próximo como a si mesmo,
você não vai fazer nada que o prejudique, porque você não faria nada que prejudique a você mesmo, não é verdade? Então, tudo aquilo é aquela história, tudo aquilo que você não quer pra você, você não faz pro outro. Então, se você tiver esse princípio na sua vida, se você cumprir esse princípio na sua vida do amor ao próximo, de amar ao próximo como você ama a si mesmo, de não fazer pro próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você, se você cumprir se você cumprir esse único princípio, você já vai estar cumprindo toda a lei de Deus. Porque toda a lei de Deus se resume neste princípio do amor ao próximo, né? Não apenas de ser generoso, mas principalmente também de não fazer o mal ao próximo, de pensar se aquela atitude sua estará prejudicando alguém. Se você tiver esse princípio na sua vida, você vai estar cumprindo com todas as exigências da lei de Deus, né? Esse amor ao próximo. Você já parou para pensar, às vezes, que uma atitude sua pode prejudicar alguém? Eu vou falar para vocês algo assim, né? Você pode discordar comigo, claro. Mas eu tenho algo no meu coração, por exemplo, eu peço muito comida por aplicativo, né? Eu uso muito aplicativo pra pedir, até pra padaria, sabe? De manhã, hoje mesmo, em vez de ir na padaria, eu peço pelo aplicativo. Eu peço pão, né, pro meu café. Às vezes, à tarde, também peço um pãozinho, peço um bolo pra tomar no café da tarde. Então, eu uso muito aplicativo de pedido, assim. E nem sempre o pedido vem satisfatório, sabe? Às vezes, o pedido não tá legal, né? Às vezes, eu não gosto muito da pessoa que vem entregar, não faz uma boa entrega, ou aquela loja lá, não gostei muito, não foi muito do meu gosto, né, aquele produto, mas eu tenho um temor muito grande de dar uma avaliação negativa para as pessoas. Eu não consigo avaliar negativamente, porque eu fico pensando que talvez aquela pessoa não estava num dia bom, ou talvez faltou um ingrediente, ela tá ali tentando ganhar o pão dela, tentando trabalhar. E eu tenho um temor muito grande. Eu sei que às vezes as avaliações ajudam as outras pessoas, mas eu fico pensando assim, gente, mas aquela pessoa tá trabalhando, né? Aquilo ali é o ganha-pão dela. Se eu der uma estrelinha, eu vou prejudicar ela. Mesma coisa a Uber, gente. Eu não consigo avaliar mal o Uber. Mesmo que eu não gostar do atendimento, eu não consigo. Porque eu fico com dó da pessoa, eu fico pensando na pessoa, eu fico, poxa, o cara tá lá trabalhando, às vezes ele tá num dia que ele não tá legal, que ele não tá bem, né, que ele tá cheio de problemas, às vezes com dívida, e eu vou dar uma avaliação que vai prejudicar ele. Então, eu não consigo, fico, sabe, meu marido é a mesma coisa, disse que esses dias pegou um Uber, e o cara foi muito mal educado com ele e no final ele foi lá e avaliou com 5 estrelas, porque ele falou, vai ver, a pessoa acordou, né, com problema, tá cheio de dívida, né, e uma avaliação negativa vai prejudicar ele. Então talvez você discorde comigo, e tudo bem se você discordar comigo, mas eu não consigo, eu tenho muito temor e eu fico realmente pensando, né, talvez uma reclamação minha pode prejudicar um funcionário, pode prejudicar um trabalhador, pode prejudicar alguém que não estava num dia bom naquele dia, né, e por conta daquilo vai perder emprego, vai perder clientes, vai perder o seu ganha-pão. Então, eu acho que nós precisamos pensar muito nisso, sabe, mulher? Será que as nossas atitudes estão prejudicando alguém? Será que a sua postura está prejudicando alguém? Às vezes algo simples pode prejudicar alguém. E aqui Paulo fala que se a gente tiver só esse princípio na nossa vida, se a gente observar apenas esse princípio na nossa vida, nós vamos obedecer todas as leis de Deus, porque todos os mandamentos de Deus se resumem em um só, que é amar ao próximo como a ti mesmo, respeitar o próximo como a ti mesmo. Mesmo se o próximo não concordar com você, mesmo se o próximo for ríspido com você, mesmo se o próximo talvez não tenha os mesmos princípios que você, nós devemos respeitar. Isso também nós precisamos observar aqui nas redes sociais. Às vezes, né, vocês entram, as pessoas entram em discussões, né, na internet com pessoas que você não sabe quem é, com pessoas que você não conhece a realidade dela, você não sabe quem está do outro lado. Às vezes é uma pessoa que está cheia de problemas e acabou descontando num comentário, né? Então não entre nisso. E às vezes uma palavra que você escreve acaba com o dia de alguém.
Então, cuidado também com os comentários de vocês na internet. Aquilo que vocês estão comentando, vocês ofendendo pessoas. Vocês ofendendo pessoas que vocês nem conhecem. Né? Vocês julgando pessoas que vocês não conhecem, porque vocês não sabem quem é a pessoa que está do outro lado da tela. Vocês não sabem da vida dela, né? Então, cuidado com os julgamentos na internet, cuidado com os comentários, cuidado com as ofensas. Né? Às vezes você está ferindo uma pessoa que você nem conhece. Né? Mesmo que a pessoa tenha um comentário assim, né, ruim e te ofenda, não responda a ofenda. Nós lemos também em Romanos 12, né? Aqui fala, vamos voltar em Romanos 12, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Então não deixe que a ofensa do outro vença você, mas devolva essa ofensa praticando o bem. Pratique o bem. E não importa o que façam para você, pratique o bem. Não deixa que a maldade do outro, a amargura do outro contamine seu coração. Mas vença a maldade praticando o bem. Tenha essa postura na sua vida. Pratique o bem. E deixe que a vingança, a justiça é de Deus. A justiça não é nossa. Não somos nós que fazemos justiça, mas é o Senhor que faz. Então deixe a justiça nas mãos de Deus. Pratique o bem, vença o mal praticando o bem. Então cuidado com as suas atitudes, com os comentários, com as coisas que você faz no seu dia a dia. Ame o outro como você mesmo, respeite o outro como você mesmo. É claro que a gente tem aquele princípio de que primeiro eu preciso me respeitar, primeiro eu preciso me amar, senão eu não vou amar o outro. É claro que se você não se ama e você não se respeita, você não vai respeitar e amar o outro. Mas esse é o princípio que nós precisamos ter na nossa vida. Não fazer pro outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para nós mesmos. Então cuidado também com discussões no trânsito. Às vezes você tá no trânsito, a pessoa te fecha, a pessoa faz alguma coisa errada, a gente já buzina, a gente já grita, a gente já reclama, né? Cuidado com isso também. Às vezes a gente não pensa duas vezes antes de ofender alguém e lançar uma palavra. E lembra o que Deus fala sobre as nossas palavras, né? Que a palavra, ela pode matar, ela pode edificar, ela pode matar alguém. Então, às vezes, uma palavra que você lança em relação a alguém vai acabar com aquela pessoa naquele dia, né? Uma pessoa que já tá ferida, uma pessoa que já tá amargurada, uma pessoa que já tem uma vida tão difícil, você vai lançar uma palavra, uma flecha, um dado inflamado na vida daquela pessoa, e nós não fomos chamadas para isso, na verdade. Nós somos chamadas para abençoar, nós somos chamadas para edificar, para levantar pessoas através das nossas palavras. Então, isso daqui é muito sério, né? Que a gente tenha esse princípio na nossa vida, amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. É difícil, como alguém escreveu aqui? É difícil. Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas é possível. Porque se a palavra, né, escreve-se, está isso na palavra, porque é possível de ser vivido e possível de ser praticado. Tudo na palavra de Deus é possível de ser vivido e é possível de ser praticado. Ou você acredita que um Deus tão bondoso e misericordioso ia dar uma ordem a você que você não conseguiria cumprir? Eu acredito que não. Eu acredito que um Deus bondoso e misericordioso não daria pra mim uma ordem que eu não conseguiria cumprir. Se ele me deu uma ordem, porque eu posso fazer, porque é possível realizar. E Jesus veio até a terra e mostrou que é possível, né, ter uma conduta que agrada ao Senhor, né? O próprio Jesus provou isso com a sua vida. Então, que a gente observe esse princípio na nossa vida e tenha isso. Diane, eu ainda tenho dificuldade, então coloque isso em oração e peça para que o Senhor aumente o amor no seu coração. O amor é um dos aspectos do caráter de Cristo e é um dos aspectos do Espírito, do fruto do Espírito Santo. Então, o amor é fruto do Espírito Santo. Então, peça ao Espírito Santo para que ele produza esse amor no seu coração. Ore para isso. E isso nós desenvolvemos num relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, Diane, falta amor na minha vida. Então, ore para que o Senhor aumente o amor no seu coração. Para que o Senhor aumente o amor que você tem pelo próximo e por você mesma. Para que você possa, então, cumprir essa exigência do Senhor. Amém? Vamos continuar lendo, então, ali no versículo 11, tá?
Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde e o tempo está se esgotando. Agora Paulo começa outro tópico aqui, o tópico da volta do Senhor Jesus. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivemos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Então aqui Paulo fala sobre a nossa conduta. Qual deve ser a conduta de um cristão? Então, como cristãs que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, Paulo fala, abandonem toda a obra das trevas e vistam a armadura da luz. Tenham uma conduta santa, uma conduta irrepreensível diante de Deus. Então não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais. Não se envolvam em brigas, olha só, não se envolva em brigas nem invejas. Então tudo isso, não pode fazer parte da nossa vida. Essas práticas não são condizentes à nossa fé. Então, a nossa conduta deve ser essa, até a volta de Jesus, até Jesus voltar. Nós precisamos observar isso, não participar de bebedeira, de festas, imorais, de práticas imorais, de promiscuidade sexual, de brigas também. Você é briguenta, mulher? Você é uma mulher briguenta? Ore para o Senhor transformar isso em você. E de inveja também. Então, são coisas que não são condizentes com a nossa fé, não são condizentes com a postura de uma mulher cristã e nós precisamos observar isso, Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas onde está na Bíblia? Tá? Aqui tá bem claro. Paulo deixa as coisas bem claras nas cartas dele, ok? E aí, finalizando o versículo 14, fala assim: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Então, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistem-se do Espírito Santo, Tenham cada vez um relacionamento de mais profundidade com Ele. E não fique imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos, ou seja, não viver para as nossas próprias vontades, mas para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqui a gente encerra então a live de Romanos 13. Glória a Deus por isso. Encerramos então mais uma leitura, vencemos mais um capítulo, tá? Quero agradecer a você que permaneceu aqui comigo com muita paciência para me ouvir, tá? Deus abençoe sua vida. E quero avisar também a vocês que estão aqui na live que amanhã às 20 horas da noite eu vou fazer uma live com o grupo Mães em Oração. É um grupo de várias denominações lá do Espírito Santo. São mães que se uniram num propósito para orar e interceder pelos seus filhos. E essas mães, decidiram que a partir do dia 1º de outubro, elas vão fazer um propósito. Durante todo o mês de outubro, elas vão fazer um propósito de oração com o meu livro, Vencendo Venenos da Alma. Então, elas fizeram um pedido de livros, já enviei, elas já receberam os livros lá. E elas vão, então, fazer durante todo o mês de outubro um propósito de jejum e oração com o livro, fazendo o devocional do livro. Eu fiquei muito honrada e muito feliz com a escolha delas, porque eu sei que elas poderiam escolher qualquer outro livro para fazer esse propósito, mas escolheram o meu e eu sou muito grata ao Senhor por isso. E também por elas serem corretas nesse sentido de adquirirem os livros. Elas poderiam muito bem comprar um livro e tirar cópia para todo mundo, mas não fizeram questão de honrar o meu trabalho e honrar a minha vida. E eu fiquei muito feliz com isso.
por elas fazerem isso e honrarem o meu trabalho. Então na quinta-feira à noite eu vou fazer uma live com elas. Elas vão fazer uma entrevista, eu vou contar um pouquinho sobre a história desse livro, sobre como surgiu esse projeto, e eu quero convidar você a estar comigo então amanhã às 20 horas para esse bate-papo também. E eu acredito que se você quiser, né, se reunir a esse grupo e participar desse propósito, elas vão também dar informações durante essa live também, tá bom? Então fica aqui o meu convite para vocês. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada por mais esse momento, por mais essa live. Obrigada pela sua palavra que é esclarecedora. Senhor, nos perdoe se nós em algum momento fomos infiéis, se nós em algum momento descumprimos leis, se em algum momento, Pai, não estamos sendo corretas, não estamos tendo uma conduta correta, que o Senhor nos exorte, nos oriente, Pai, a termos uma conduta que te agrada, uma conduta que respeita as autoridades, uma conduta, Senhor, que dá bom testemunho nessa terra. Pai, nos abençoe, Pai, nos ajude a fortalecer o amor pelo próximo. Nos ajude, Senhor, a eliminar da nossa vida toda a obra das trevas, que nós possamos de verdade vestir a armadura da luz, nos revestir do Espírito Santo e sermos filhas que agradam o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Lembrando de Romanos 14. Tá bom? Beijo no seu coração e até sexta-feira.